Olá, você é candidato a vereador e está na dúvida se você tem chance, não tem? O que você faz? A primeira coisa é você conquistar o voto mais importante, o seu. Você vota para você a ser candidato? Conversa com as pessoas próximas de você. E aí você vai começar a pensar na sua candidatura. Agora eu quero te mostrar, sim, de acordo com a lei, o que precisa para você se eleger. Primeiro, eu quero te dizer que o meu nome é Renato. Eu sou coach, professor e eu gosto muito de política. E eu quero ajudar as pessoas a acreditar nelas mesmas, para que ela possa entender que ela pode criar um mundo muito melhor para ela. E nesse caso agora, na campanha para vereador, que ela possa ajudar o seu município. Para isso, o ela tem que entender? Primeiro, aquela dúvida. Ah, eu consigo eleger? Quantos votos meu partido precisa? O que é eleição proporcional? Vamos te explicar um pouquinho. Primeiro, qualquer candidato para conseguir se eleger, primeira coisa, ele tem que estar filiado a um partido. E quando a gente fala em partido, é partir. É um grupo que pensa da mesma forma. E ele quer comunicar à comunidade quais são os seus ideais. Depois, isso é aprovado numa convenção para ver se ele vai poder ser candidato ou não. Então, é preciso o partido e você está aliado com esse partido. A candidatura avulsa não existe no Brasil. Então, você precisa do partido, do grupo. Você não consegue ser candidato sozinho. A questão de quantos votos, para isso é calculado o coeficiente eleitoral. Aí isso é dividido o número de votos válidos, fora branco e nulo, e divide pelo número de cadeiras na Câmara de Vereadores. E aí você vai ter o coeficiente eleitoral. Depois você vai ter o coeficiente do partido, que vai pegar o coeficiente e dividir pelos votos do partido. E depois tem as vagas remanescentes, a sobra, que também são distribuídas. E tem uma grande mudança nessa lei. A questão da eleição proporcional é a eleição de vereador. É como se tivessem duas eleições acontecendo. Uma na majoritária, que é de prefeito e vice, e a outra na proporcional, que são os vereadores. Então, é um grupo, cada partido pedindo voto, conversando com o eleitor e colocando as suas ideias, os seus ideais. E aí tem a eleição. Vamos lá, o coeficiente eleitoral, votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Você vai ter o coeficiente eleitoral. O coeficiente do partido é os votos do partido dividido pelo coeficiente eleitoral. E aí, de acordo, você vai ter o número de vagas que o seu partido consegue fazer. Isso na primeira distribuição, porque nós temos 3 distribuições ou até mais. Na primeira, participam todos os partidos que atingiram o coeficiente eleitoral. E depois, todos que participaram do pleito. E na terceira, sim, até completar todas as vagas. Eu tenho um modelo aqui para te mostrar. E também a gente tem que entender que só pode ser eleito agora, nessa eleição é a primeira, quem tiver 10% do coeficiente eleitoral. Se isso não acontecer, você também não é eleito. Mesmo que o seu partido faça o número de vereadores, se você faz parte desse partido e não tem 10% do coeficiente, você não é eleito. Então, é preciso isso. O partido tem que completar, e tem nas outras, e na segunda, todos do pleito. Aqui eu tenho um exemplo para te mostrar numa conta fictícia, mas dá para você perceber. Então, olha só, eu tenho o partido A, B, C, D, E F. Nessa aqui, os votos válidos foi 10.250. Com o número de cadeiras, 9. Qual é o coeficiente eleitoral? 1.139. Então, cada partido que conseguir ter mais de 1.139, eles já participam da primeira distribuição. Tá dando para entender? Nesse caso aqui, o que aconteceu? O partido A já fez uma vaga. O partido B, com 321 votos, não tem nenhuma vaga, porque o coeficiente deles não atingiu. O partido C, 1.879 votos, tem uma cadeira. O partido D não conseguiu. O partido E, 2 cadeiras. E o partido F, 3 cadeiras. Nessa primeira distribuição que aconteceu, ficaram 7 vagas. Aí, então, vai para a segunda distribuição. Na segunda distribuição, você tem 2 cadeiras
para ser distribuídas. Mas não é de uma vez só, é distribuído uma de cada vez. Então, na primeira, como é que é a conta? Você pega o número de votos do partido, divide pelo o coeficiente e a quantidade de cadeiras que ele tem e que vai ser distribuído. No caso, o partido A, que já tinha uma cadeira, é 1 mais 1. Então, vai ser dividido por 2 o número de votos dele. Então, ele continua com uma vaga. O partido B dividiu também, mas não mudou. Partido C não mudou. Olha o que aconteceu com o partido D. Ele não participou da primeira distribuição, só que agora, a hora que pega na segunda distribuição, ele tem 950 votos, divide 0, porque ele não tinha nenhuma cadeira, mais 1, que é a quantidade de cadeiras que são sendo distribuídas, ele divide por 1, ele fica com 950 no coeficiente do partido. O que acontece? Ele consegue mais uma vaga. Então, olha só, ele não participou, isso não existia na eleição passada. E agora ele conseguiu uma vaga. Tem outro. Vamos para a terceira distribuição. Na terceira distribuição, o que acontece? 1 divide o número de votos por o número de cadeiras que tem, mais 1. E agora o que acontece? O partido D, ele tinha 950, na segunda distribuição dividiu por 1. Agora já tem vaga. Então ele vai ser dividido por 2 de novo. Então o que acontece? Ele não pega a outra vaga. E aqui, ó, no caso, acabou que o partido C, que ele acabou ficando com a segunda vaga. E aí a gente tem o total de 9 vagas, entendeu? Então, olha só, nas duas distribuições que teve depois, o partido C conseguiu uma vaga a mais e o partido D, que não tinha nenhuma, conseguiu uma vaga. E agora eu quero mostrar para vocês uma novidade também, que é a questão daquela dos 10 votos, 10% dos votos, que é uma situação diferente da que a gente mostrou, que é o que o pessoal chama do efeito tiririca. Lembra daquela eleição que o Tiririca arrastou um punhado de gente como deputado? Então, vamos supor que o partido F, que tinha conseguido 3 vagas, mas o candidato em terceiro lugar não atingiu os 10% do coeficiente. O que acontece? Ele não é eleito. E aí, vai para as vagas, só ficam 6. Como tinha antes, eram 7. Agora são 6. Quer dizer, ele não consegue vaga. E aí, essa vaga do partido vai para a distribuição. Nesse caso, a gente teria 3 distribuições, que seriam 3 vagas. Deu para você entender? Olha, qualquer coisa, eu estou à disposição. Mas o que eu quero te falar é que, primeiro, conquista o voto mais importante, o seu. O município precisa de você, da sua atuação como vereador. Então agora é hora de você levantar qual que é a sua equipe, levantar os seus valores. Procura dentro de você quais são, o que você pode contribuir para o seu município. E vai à luta, falar o nome do seu partido, o nome do seu candidato a prefeito. Tudo a gente faz em grupo. E a Câmara de Vereador é onde que representa toda a população. Eu acredito em você. Até mais!